Olá, pessoal. Não sei se vai funcionar. Tive um problema no Zoom. Abri o StreamYard aqui. Espero que esteja funcionando. Deixa eu ver se eu consigo apresentar um arquivo. Aqui. Seminário clínico. Bastante tempo que eu não uso o StreamYard. Deixa eu ver se ele consegue fazer a transmissão. Deixa eu ver aqui. Estúdio. Parece que estamos sim. Só trocar lá o... Pronto. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Bem, parece que tem já algumas pessoas aqui. Só me deem notícia disso. Só para a gente continuar. Deixa eu ver se eu consigo ver vocês. Os comentários de vocês. Aqui aparece bem o texto. Ótimo. Vitória, Brenda, bom dia. Então, vamos lá. Desculpem aí a confusão. Laura, Lívia, bom dia, obrigado. Desculpem a confusão, não consegui conectar com o Zoom. Geralmente eu faço pelo Zoom, mas aqui pelo StreamYard parece que vai ser tranquilo também. Então, vou lendo por aqui, e aí qualquer coisa vocês me interrompem também, façam comentários. No link da descrição do vídeo, para quem quiser participar no StreamYard, eu acho que dá também para entrar, caso alguém queira participar via vídeo também, tá? Fiquem à vontade para participar mais assim também. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o texto. Ver se aumenta aí para vocês, para a gente ter um... Deixa eu ter que passar por aqui. Tá. Eu vou ter que passar por aqui, beleza. Desculpa, gente, estou aprendendo aqui o StreamYard ao vivo. Então, o texto é da Gina Levinson. Ia pegar o livro dela para mostrar para vocês, mas com essa confusão não deu para pegar. Mas o livro se chama A Clínica Psicanalítica da Criança Adotiva. É um livro que eu recomendo, assim, muito, muito vivamente, tá? Livro muito bom. Ela faz uma análise de crianças adotivas a partir da perspectiva kleiniana. Então, uma leitura kleiniana das crianças que foram adotadas, o entorno familiar, né, as principais fantasias. Então, assim, gosto muito da professora Levinson, em especial desse livro. Esse caso clínico, esses dois casos clínicos que ela vai apresentar nesse artigo dão uma dimensão, assim, né, da seriedade e da responsabilidade ética e técnica da professora como analista. Então, assim, recomendo muitíssimo os livros dela e os textos dela, para quem se interessa pela clínica da criança adotada, da criança adotiva. Ela é uma referência obrigatória, na minha opinião, tá? Então, recomendo esse livro, A Clínica da Criança Adotiva. Se não me engano, foi editado pela Escuta, tá? Que eu tenho, é uma edição mais antiga. Se der tempo, eu pego aqui, eu tento achar. Bom, no caso, nesse texto, né, um texto super... Adoro esse tipo de texto, assim, a coragem desse tipo de texto, né, dizer, olha, no início, né, da minha carreira,
estava atendendo né, especificamente desse jeito, né, e daí não percebi, né, que eu estava cometendo um certo erro aqui técnico, né, que não estava funcionando, e mais tarde, olha só, nesse segundo caso clínico, que parece a mesma problemática, eu mudo, né, a perspectiva e a coisa acontece, né? Então, eu achei muito, muito legal essa ideia aqui. Eu só vou tentar aumentar um pouquinho o texto, para a gente tentar. Acho que eu não vou conseguir agora. Porque está muito pequenininho no vídeo, parece. Eu queria aumentar um pouco. Acho que eu não consigo. Enfim, acho que tem um zoom. Não consigo dar o zoom aqui. Não dei. Vê se aumenta para vocês aqui. Então, a capacidade de continência do analista e a compreensão da dimensão simbólica em que o paciente se encontra são elementos essenciais para considerar o tipo de intervenção a ser tomada. Então, capacidade de continência, né, tem a ver com uma perspectiva também da escola inglesa, né? Melanie Klein, Winnicott, Bion, né? Essa ideia de que o analista tem que suportar a agressividade, a violência, o sexual, né, do analisando, sem devolver isso ou com a ortodoxia da interpretação, muito neutralizante, né, ou com a raiva também, com, obviamente, né, com o erotismo, né, o analista não pode devolver, né, dessa forma. Tem que ter uma certa continência, um certo tipo de transformação, né, desses elementos beta, né? A gente vai falar um pouquinho desses elementos beta aqui do Bion, para que esses elementos beta sejam transformados a partir da reverie, né, dessa capacidade de simbolização, de elaboração, de transformação do analista, e entregues como elementos alfa, né, para o analisando, tá? Trabalho que o analista precisa fazer, principalmente nesses casos onde a dimensão simbólica do paciente ainda não está operando de forma tranquila, de forma estável, né? Então, eu acho que o ponto aqui é fazer essa articulação, né, que a gente chamaria, né, numa linguagem mais freudiana, entre a contra-transferência e a transferência, né? Capacidade de continência tem a ver com a contra-transferência, né? A compreensão da dimensão simbólica do paciente, né? A transferência, o que ele dá conta, o que ele está tentando dizer. Isso vai levar a Gina, desde o início, né, aqui a criticar a ideia de uma interpretação mágica, né, de que a gente vai conseguir falar alguma coisa para o paciente, e geralmente uma interpretação bem encorpada, né, teoricamente, uma interpretação, né, que tem a ver com uma revelação do inconsciente, né, tomar muito cuidado com esse tipo de desejo, né, do analista que nós temos, né, de conseguir falar uma coisa legal, conseguir formular uma interpretação bacana, isso tem lá os seus riscos, né? Que ao invés desse desejo da interpretação magnífica, né, reveladora, né, pensar nisso, nesse termo muito, muito importante que o Winnicott vai trazer para primeiro plano, que é o manejo, né, o manejo clínico. Às vezes não vai ser com a palavra, né? Nem com a palavra, no caso do adolescente, né? Pode ser com um joguinho, pode ser, no caso da Gina, que ela trouxe, jogando uma almofada para o paciente, né? Brincando de almofada, né? O manejo clínico vai determinar, né, como que essa coisa vai se dar, né? Como que a interação entre um paciente que não tem ainda capacidade simbólica, até para suportar, né, uma interpretação muito elaborada, como que o analista vai ter que se portar ali, que não seja pela palavra, tá? Então, esse é o resumo, né, do texto. Vamos tentar aqui, eu tenho que passar aqui, tem essa diferença no zoom e para cá. Então, a neurose de transferência, né, nos dá
a oportunidade, efetivamente, para pensar, né, como que a nossa intervenção vai se dar, né? O texto da Levinson, eu acho que aponta para o perigo que muito pouco é conversado, né, sobre a iatrogenia. Iatrogenia, uma palavra importante, que significa os efeitos nocivos, né, que uma prática de tratamento pode ter, né? Por exemplo, você vai no hospital, sei lá, dá ponto, né, no machucado, né, numa ferida, você vai suturar essa ferida e sai de lá com uma infecção, né? Você pega uma infecção hospitalar, né? Esse é um efeito iatrogênico, tá? Em toda clínica tem efeitos iatrogênicos, toda prática clínica tem, na fisioterapia, né, na medicina, na TO, na psicanálise também, né, na psicologia clínica também, tem efeitos iatrogênicos. O tratamento pode fazer mal, né? Pode fazer mal quando o analista interpreta mal, quando a gente se comporta mal, né? Quando esse manejo clínico não é bem feito. Então, eu acho que o ponto está aí, assim, o principal elemento que a Levinson está dizendo e se a gente não interpreta, né, a transferência de uma maneira correta? A gente, né, coloca o tratamento mesmo em risco, né? O paciente vai continuar adoecido, ele vai continuar, né, preso às repetições da transferência, principalmente esses meninos, né, que são 2 adolescentes que ela vai atender, que eles têm o recurso que eles têm, né, pequenininhos, né, 11 anos, 12 anos, de ser mais agressivo, de, né, tentar na transferência o mesmo tipo de linguagem que ele está tentando em casa, na escola, né, a tendência antissocial. Se a gente não reage com o manejo adequado, eles ficam presos na tendência antissocial para sempre, né? Ou durante muito tempo. Então, assim, isso é um efeito iatrogênico importante, né? Que a gente precisa de um manejo adequado, né? Para que eles saiam um pouco dessa repetição, né? Transferencial que está marcada pela tendência antissocial. Então, só ser agressivo, né? Então, a Levinson, ela vai falar um pouco mais, né, sobre a transferência em Freud. Acho que a gente já falou bastante disso nos outros textos. Quero focar mais, né, no tipo de intervenção que ela faz para a gente entender melhor. Primeiro modo, né, de interpretar, né, de pensar a interpretação, é colocar os conteúdos em palavras, os conteúdos inconscientes do paciente. Então, essa certamente é um modo mais legal de todos, né? Assim, é o mais gostoso de fazer, é quando a interpretação revela, né? Tem essa dimensão da revelação, né? De que o próprio paciente às vezes chega nisso, né? Com a interpretação do sonho, mas o analista também pode ajudar a fazer esse tipo de interpretação, é muito gostoso fazer isso. É um dos riscos, aliás, né, que os analistas corremos, né, da gente, é tão gostoso que a gente corre para fazer, né, assim, não espera o paciente chegar a ele mesmo, a interpretação que ele tem que formular, né. É claro que nós vamos sim fazer, o analista tem que fazer em alguns momentos, principalmente no início, né, da análise, assim, o paciente está aprendendo o jogo analítico, então, claro que o analista vai fazer algumas vezes, né, vai ajudar o paciente a interpretar um sonho, um lapso, né, vai ajudar o paciente a interpretar alguma cena, né, que ele traz, mas aos pouquinhos o analista vai saindo de cena, né, não vai interpretando tão rápido para o paciente pegar, né, o jogo analítico, né, o jogo da interpretação. Mas a primeira função, né, da interpretação é essa, trazer conteúdo inconsciente para a consciência, né? Isso vai permitir um rearranjo, uma nova configuração do seu funcionamento psíquico, além de modificações em sua relação com o analista a cada momento. Então, a lógica aqui da interpretação está mantida, né? A experiência clínica, contudo, diz a Levinson, mostra que nem sempre a interpretação da transferência negativa é suficiente. Então, aqui aparece essa noção de transferência negativa, ou seja, uma transferência que está trazendo afetos ruins, né, afetos negativos, ou seja, o ódio, a raiva, a inveja, né, afetos que vão produzindo uma quebra na aliança terapêutica, né, que vão produzindo resistência, que vão produzindo uma repetição, né, que não sai do lugar. Então, transferência negativa diz respeito a isso, tá?
uma transferência negativa que a interpretação não consegue quebrar, né? Então, se a gente fala, e aliás, né, a Levinson vai mostrar isso, dá a impressão de que quanto mais a gente fala, né, e conversa, e tenta interpretar, mais o paciente vai ficar resistente, né? O pacientezinho dela, né, o primeiro paciente, o Pedro, vai falar para ela assim, meu ouvido não é pinico, né? Para de falar, né? Não aguento esse tanto de bosta que você fala, esse tanto de merda que você fala, para de falar, né? Então, o paciente que irrita, né, o paciente, esse tanto de interpretação que vai acontecer. Na escola kleiniana, né, aliás, ela é conhecida, né, a escola kleiniana, a própria Melanie Klein vai ficar conhecida por isso, pelo excesso de interpretação, né, uma interpretação muito, muito excessiva, né, que necessariamente vai passar, por assim dizer, a ser controlada, né, criticada pelo paciente, porque é excessivo demais, né, grande demais. Então, acho que é um ponto importante aqui a gente lembrar disso. Na transferência negativa, a interpretação ela precisa ser controlada, né, de alguma forma, ela precisa ser mais bem pensada, tá? Então, a Levinson está apontando aqui para esse quadro geral, ó, cuidado com o excesso de interpretação, né? Cuidado com o excesso de interpretação, principalmente nos quadros onde a transferência negativa vai estar vai estar colocada, né, de forma mais evidente, tá? E aí ela passa para o atendimento do caso do Pedro, né, que ocorreu há 35 anos atrás, então, ou seja, no início da clínica dela, né, no início do consultório, né, o Pedro, com 11 aninhos, né, tá lá encaminhado para terapia por conta dos comportamentos antissociais, então, tendência antissocial, né, todo mundo deve ler e reler a Privação em Delinquência do Winnicott, onde ele, né, faz uma aula, assim, maravilhosa, né, nos textos desse livro, sobre a tendência antissocial, né? Rapidamente, para pensar na tese do Winnicott sobre a tendência antissocial, esses comportamentos da criança, do adolescente, em especial, né, que briga na escola, que não se adequa às regras, né, quebra alguma coisa, é um pedido de ajuda, né? Essa é a interpretação do Winnicott, né? Houve uma deprivação, houve perdas, né? O adolescente não sabe lidar, a criança não sabe lidar com a angústia, com a raiva, com a tristeza decorrentes destas deprivações, dessas perdas, né? E reage agressivamente, né? Convocando o ambiente, né, a acolhê-lo de maneira adequada, né? Então, a retomar o jogo ali de que alguma coisa não foi bem feita nesse processo aí de quebra, né, da dependência, né, de quebra do entorno, né, do jogo que estava sendo estabelecido até então com a criança e com o adolescente, né? Na clínica da criança adotiva, obviamente, isso vai ser muito provavelmente, aí no livro da Levinson ela mostra isso com muita clareza, isso vai ser majorado, né? Isso vai acontecer muito mais vezes, né? Por conta das fantasias da criança e da família, né? Então, precisa de um trabalho extra, por assim dizer, né? Para que a criança se sinta tranquila, sem angústia do abandono, né? Então, esse rumo à independência da criança adotiva, ele tem que ser, né, um duplo trabalho que é exigido. A gente já tem um trabalho normal com a criança que está garantida, né, pelos vínculos biológicos e todo o ideário social, né, que garante a certeza da filiação e a certeza, né, do amor dos pais, né? O vínculo biológico produz esse efeito simbólico, né? Eu tenho certeza que os meus pais não vão me abandonar, mas no caso da criança adotiva, isso fica ali meio que ameaçado, né, pelas fantasias dos pais, né, e da criança também. O pai biológico vai vir tomar, a mãe biológica vai aparecer, né, meu filho vai ir embora, não vai gostar mais de mim, né? Enfim, essas fantasias, a Levinson, ela, né, descreve assim com clareza didática, brilhante, nesse livro dela, Clínica da Criança Adotiva, que eu realmente recomendo. Então, tá ali o Pedro, 11 aninhos, foi adotado com meses de vida, ele sabia,
né, o tempo todo, que, aliás, é uma das nossas grandes recomendações, né, a criança tem que saber, né, desde pequenininho, né, que foi adotado, como que foi essa história, né, sem desmentido com relação a isso, é muito importante para a criança, né, e para o adolescente depois, né. A mãe era depressiva, embora fosse uma mãe dedicada, gostasse muito do filho, né, ela demonstra um cansaço muito frequente com esse comportamento turbulento, né, o comportamento antissocial, né. Os pais se separaram quando ele tinha 4 aninhos, e o pai fica muito distante, né, mostra de forma bastante explícita assim, que não se importava mais com o filho, e até mesmo evitava se encontrar com ele, ou seja, uma história onde já tem o fantasma do abandono, né, que está sempre presente, né, a mãe biológica, por que abandonou, o pai biológico, por que não cuidou, e isso tem uma reprodução, né, com o pai explicitamente, e, num certo sentido, tem essa reprodução com a mãe, né, com esse cansaço dela, principalmente diante do comportamento mais antissocial, do comportamento mais turbulento da criança, né? Então, isso gera, né, no núcleo, né, da criança ali, isso que a gente vai chamar, a partir do Winnicott principalmente, de angústia do abandono, né? Isso vai aparecer na transferência, né? É isso que está aparecendo, é isso que ele está falando agora na escola, ele está quebrando as coisas, ele está, né, testando o ambiente, né, para ver se vocês vão me abandonar mesmo, vocês vão, né, dar conta, né, de me suportar ou não, né? Eu posso quebrar tudo, né? Então, acho que é o ponto aí de pensar, né? O Sandro está colocando, nesse excesso de interpretação, deixa eu colocar aqui, que aqui dá para colocar. Nesse excesso de interpretação, corre-se o risco de manifestarmos a nossa própria contransferência. Perfeito, é isso, Sandro. Total, tudo a ver. Né? A questão é o furor curandi, né? O furor interpretandi, né? De como que a gente vai tá ligado à nossa própria contransferência, esse desejo de curar, o desejo de ser importante para o paciente, né? O desejo de saber, né? Nossa, meu analista sabe tudo, ele, né, dá conta de tudo. Então, tem muito da contransferência do analista, então, redobrar o cuidado, né, com esse furor, né, em especial onde os casos de transferência negativa vão aparecer com mais clareza, né? A transferência negativa exige da gente mais manejo do que interpretação, né? Mudar um pouquinho a lógica da interpretação, né, do falatório, principalmente. Eu acho que a Levison está apontando um pouco para isso, né? Então, interpretação kleiniana clássica, né, winnicottiana, kleiniana, preocupava-se muito em me contar supostos fatos que comprovariam que ele era bom, admirado pelos outros. Para mim, o que ocorria era o oposto. Ele se sentia bem desvalorizado, angústia pelo sentimento de pequenez, falta de importância, estava sempre latente. O que ele queria, de fato, era, né, uma comprovação de que a angústia do abandono, né, pudesse ter um certo tipo de contenção, né? Ele não tinha certeza se ele ia ser amado ou não, né, pelo outro, tá? Aí na página 165, a grande intervenção, né, do Pedro, né, ela tentando falar, né, ela tentando colocar limite para ele, né, as atitudes desafiadoras, agressivas, segurar, inclusive, né, interpretando, né, enfim, falando, né, o tempo inteiro tentando falar. Por exemplo, disse-lhe também que suas atitudes pareciam ser uma espécie de teste para verificar o meu real interesse por ele, para ver se eu aguentava sua raiva, sua destrutividade. Olha que interpretação. A interpretação é maravilhosa, né? Essa interpretação winnicottiana, kleiniana, assim, de livro, né? Eu acho que você está, né, me batendo, me destruindo desse jeito, né? Você está quebrando as minhas coisas, para ver se eu realmente gosto de você, se eu realmente vou dar conta de ficar com você, se eu não vou te mandar embora, né? É uma interpretação, assim, de livro, de manual, né? Mas, diante desse tipo de interpretação, que é interpretar a transferência negativa, o que o Pedro faz?
numa sessão, em seguida a uma dessas interpretações, Pedro me surpreendeu gritando a plenos pulmões e tapando os ouvidos. Cala a boca, meus ouvidos não são pinico, né? Então tá lá, assim, um tipo de, né, intervenção no estilo da Ana O, né? Cala a boca, Freud, né? Deixa eu falar, deixa eu ficar em livre associação aqui, né? Vocês estão falando demais, né? Os pacientes, ao longo da história da psicanálise, estão sempre mandando o analista falar um pouco menos, né? Assim, ou falar com mais cuidado, pelo menos, porque eles não suportam, muitas vezes, o nosso desejo, né? De interpretar, de querer curar, de querer fazer as coisas andarem, né? Então tá lá o Pedro, né, dizendo, ó, não dou conta desse tipo de interpretação, né? Alguma coisa, então, a Levison teve que fazer para mudar aqui esse tipo de intervenção, né? O que fazer, né, quando a gente não consegue, né, atingir o paciente, né, ele pequenininho, 11, 12 anos, com interpretações verbais desse tipo, né? Ela vai dizer, percebi que naqueles momentos as interpretações verbais explícitas não tinham valor. Pelo contrário, pareciam atiçar a transferência negativa. Minhas palavras eram fezes para ele, dejetos que não serviam para nada, apenas o entupiam. Eram, nas palavras de Bion, né, para usar o termo de Bion, elementos beta que não podiam ser utilizados para compreensão e para simbolização, tá? Então, esse é uma aceitação por parte da analista. Vocês vejam que, né, mesmo no início da clínica, né, a Levison está atenta, né, ao que é um erro clínico, o que é um erro técnico, e isso é super importante para a gente aqui no seminário clínico, né? Todo mundo erra, né? A gente não tem analista infalível, né? Não tem analista que não cometa erros técnicos, né? Nenhum psicólogo, nenhum analista, né? Não tem isso, e os pacientes dão chances, eles avisam, né? Então, por isso, é de fundamental importância fazer supervisão, fazer análise, estar atento às reações dos pacientes, porque a gente vai ter tempo de corrigir e reparar. O grande problema não é errar tecnicamente uma vez, algumas vezes. Isso é normal, né? Se nós somos humanos, a gente vai errar, não é máquina, tá? A grande questão, né, o grande erro, seria não perceber que erra, né? E não correr atrás das táticas de reparação, das táticas de, né, no certo sentido, de correção, né, daquilo que o paciente está pedindo para a gente, tá? Eu não estou gostando do que você está fazendo, não gostei da sua interpretação, né? Meu ouvido não é pinico. Então, para de continuar, né, interpretando no mesmo sentido e tenta mudar a lógica, tenta mudar a tática, a estratégia, né, para você chegar ao paciente de alguma forma, tá? Exatamente, tá aqui a pergunta do Carlos, ó. Né? É uma supervisão constante, né? A análise constante, tá? Então, assim, não deixem essa recomendação técnica e ética do Freud, né? Com relação a isso, gente, assim, precisamos manter a supervisão, precisamos manter a análise em dia, né? Leva para análise também os casos clínicos que vocês estão tendo dificuldade, que está, né, atiçando fantasias de raiva, né, fantasias, né, da sexualidade infantil, enfim. O analista está atravessado pela sexualidade o tempo todo, né, pelo desejo. Então, assim, não tem como, né, simplesmente deixar a análise, deixar de fazer análise, ou deixar de fazer supervisão, né, porque, não, agora eu já tenho 20 anos de consultório e não preciso mais de supervisão, preciso mais conversar sobre caso clínico. Muito cuidado com esse tipo de soberba, né, principalmente quando os pacientes estão dizendo para a gente, não tá bom, não tá legal, não gostei, né? Para e escuta o que os pacientes estão dizendo, né? Numa determinada sessão, então, estava lá, né? O Pedro estava lá quebrando ainda as coisas, né? Tentando né, quebrar e tal, e aí ele joga uma almofada,
né? Ah, não, ela joga a almofada, né? Ela pegou uma das almofadas e joguei uma delas com firmeza na direção dele, de modo a não machucá-lo. E ela disse para o paciente: muito bem, você quer brigar comigo, não é? Pois não atinja as coisas da minha sala. Vamos brincar, eu não tenho medo da sua raiva. Né? E o Pedro ficou ali imóvel, né, sem saber o que fazer diante dessa intervenção da analista, né? E aí pega a almofada do chão e joga para trás, né? Ele estava ali no divã, joga para trás na direção dela. Voltou, e a Gina pega a almofada, joga na direção dele, né? Então você está aí, pode ver que eu não tenho medo das suas almofadas, eu sei me defender muito bem, né? Na sessão seguinte, o Pedro entrou na sala, deitou no divã, e ele próprio pegou a almofada. Estava me convidando para continuar o que fazíamos na sessão anterior. Iniciou-se assim uma brincadeira de almofadas, na qual jogávamos em direção um ao outro, né? Ora firme, ora com força, mas sem machucar. Aos poucos, o Pedro foi se levantando do divã, as almofadas foram se diversificando na quantidade de força, nos lugares, na forma como eram recebidas, como se estivesse criando um tipo de comunicação ali, um dialeto que a Gina chama de almofadez, né? Eles começaram a conversar em almofadez, então, né? E brincando um com o outro, né? Com a almofada. Parênteses aqui, observação importante. Tem que jogar almofada para todo adolescente que for antissocial? Não, com o Pedro funcionou, né? Foi uma intervenção ali, né? Pode ser jogar, pode ser ver um vídeo, né, no TikTok, né, brincar de alguma coisa, enfim, né, desenhar, os recursos lúdicos que aquele paciente específico, cada paciente específico vai trazer para a gente, tá? Então, assim, neste caso, né, passou um pouco pela brincadeira, né, por jogar, né, as almofadas, e isso tornou possível, né, um certo tipo de conversa. A linguagem, né, não estava dando conta, né? Essa raiva precisou ser expressa dessa outra forma, tá? O impasse estava sendo superado e algum tipo de comunicação estava acontecendo ali, né? É isso que ela vai falar aí na página 167, né? Entendi que interpretar não é um verbo intransitivo. Pelo contrário, é um verbo transitivo direto e indireto. Interpretar o que, para quem, em que condições, em qual momento, com que propósito e com qual utilidade naquela situação especial. Né? Então, ficou claro ali que a interpretação não tem efeito mágico, né? Informar, né, o que se passa com ele, nem sempre vai ter benefício, vai ter, né, um caráter de revelação, né, de alívio, né, como a gente podia esperar. Você vê que, insisto nisso, a interpretação do ponto de vista técnico estava corretíssima, do ponto de vista teórico e técnico, né? Você está destruindo meu consultório para ver se eu dou conta de suportar você, para ver se eu gosto de você, se eu vou dar conta de você estar aqui, você está com medo, né, de eu ir embora. Por isso você está me testando. Do ponto de vista teórico e técnico, está correto, é isso mesmo, né? Mas virou merda, né, revelar isso, porque estava cedo demais, porque ele não dava conta nem de pensar nisso, na angústia, né? Na angústia do abandono, na angústia, né, da intimidade, no que significa a produção do espaço transicional, tá? Então, assim, não dava conta, era preciso brincar antes, criar confiança, e aí vem, né, essa palavra mágica, né, que a matriz ferenciana vai trazer para o centro, né, da relação analítica, que é a confiança, né? Confiança, empatia, né, a ideia de que o analisando tem que confiar no analista, na analista, tá? Então, nesse sentido, ela usa, né, a intuição dela, né? E aí, só uma observação, né? Assim, eu acho que nem é muito... claro que tem um elemento intuitivo, né? Como o Bion está colocando aqui. Não gosto muito dessa idealização, por assim dizer, né? Do analista, enfim, da intuição, né? Uma idealização da intuição,
uma idealização de uma capacidade mágica, né, por assim dizer, mas que eu acho que é treinamento mesmo. Eu acho que é análise, né? Tem que fazer análise, tem que fazer supervisão, tem que ler muito, né? Tem que ler caso clínico, tem que discutir, tá? Então, tem que fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Ler os casos clínicos, né? E isso vai entrando, sim, na nossa memória, vai entrando um pouco na nossa, né, nosso inteligência de como pensar no caso clínico e daí por diante, tá? Pergunta ótima, Laura, né? Qual momento dizer não, né? Bater, agarrar forte, né? Dar limites para o corpo. Isso é absolutamente importante e eu acho que vai ser desde o início. Desde o início. O analista, né? A analista de criança, do adolescente, né? Pode sim segurar o paciente, né? Dizer não pode quebrar, né? Se você quebrar, a gente vai ter que consertar, você vai ter que me ajudar a consertar, você vai ter que ajudar a guardar os brinquedos no final da sessão, né? Você vai ter que me ajudar a limpar aqui, se a gente brincar com tinta, com massinha, com água, né? Você vai me ajudar, né? Você vai me ajudar a limpar e segurar, né? Claro que este momento, né, da criança que vai testar os limites, né, do consultório, do corpo da analista, né, do amor da analista, né, da paciência da analista, ele vai exigir muito mais, né? Então, vai sujar, algumas vezes o paciente vai deixar sujo, não vai limpar, né? Vai quebrar algumas coisas, né? Tolerar um pouquinho isso também, né? Dar conta disso, né? Mas, Laura, tipo, não tem laissez-faire, né, para sempre, assim, né? Tá liberado para sempre, pode quebrar tudo que tá valendo, né? Não. Às vezes tem que segurar a mãozinha mesmo, tem que dizer, não, assim eu não vou te atender, de jeito nenhum, não pode quebrar tudo, né? Me fala aí, por que você está querendo quebrar isso tudo, né? Tem limite, tá? Então, principalmente com adolescente, né? Tem mais força, né? Eles são mais fortes, estão maiorzinhos, assim, então o menino de 12 anos tá forte já, então, assim, não dá para brincar, né? Tipo o Fábio, né? Esse menino é o encapetado, né? Com esse nome também, tá lá levando faca pro consultório. Não pode, não. Pode brincar com faca, não, né? Brincar com canivete, não. Então, um paciente psicótico um dia, né, trouxe uma série de canivetes, né? Falei, tem uma coleção de canivete, né? Quero te mostrar, né? Vou ficar aqui te mostrando. Não, acho que não. É melhor não brincar com esse tipo de... Né? Esse tipo de brinquedo eu não gosto de brincar e não quero brincar. Né? Muito bem. O Fábio também é adolescente, também comportamento antissocial, isso que leva ele para análise, adotado aos 2 anos de idade, ele esteve em abrigo para menor, né? E ele, desde o início, não acolheu a adoção, né? Ele fala lá que por que eles não deixaram ele no abrigo, né? Ele não valia para nada, né? Ele né, não queria ter sido adotado, enfim, não merecia, tá? Isso aqui é uma ótima pergunta, Heloína. Se o paciente quiser pintar o rosto do analista por ser mais vazio, é recomendável impedir? Acho que não. Aí depende da contratransferência, depende do limite da analista, né? A minha sensação é que não. Tipo, pode, né? Desde que eu me sinta tranquilo para brincar desse jeito, né? Para ser pintado, para ser tatuado, né? Enfim, esse contato com o corpo, né? De alguma forma, né? De brincar de lutinha, às vezes, né? Queda de braço, né? Muitas vezes o paciente vai pedir isso, né? Assim, uma coisa mais física. Vamos fazer uma queda de braço aqui então, vamos, né, dar o toque de mão, né, quando a gente cumprimenta, vamos fazer barulho quando a gente cumprimenta, né, deixa eu, né, mexer aqui no consultório, sujar um pouco, né, o seu braço, um pouco a cara, enfim. Óbvio que vai ter o limite da própria analista, do próprio analista, né?
Se tiver, pô, não, não, né, vou ter que trabalhar depois, né, vai dar muito trabalho limpar, vamos só, né, ficar brincando aqui com a mão mesmo, com papel, mas não vai rolar da gente, né, se pintar e, enfim, perceber modificar o corpo, né, assim, sujar o corpo como um todo, porque vou ter que atender depois, etc. Então, explicar, né, falar do limite, né, aproveitar para perguntar sempre, né, e aí, por quê? Por que tem que ser isso tudo, né, porque, o que você imaginou, né, que a gente poderia ficar aqui, né, tudo colorido, tudo, todo mundo pintado, todo mundo sujo, né? E aí, o que te vem? Né? Você já brincou assim? Né? E daí por diante. Né? Isso, exatamente. A Laura está colocando aqui. Né? Que a gente está brincando também, que a gente negocia, né? A gente participa ou recusa, negociando. Então, ó, tem um limite. Não dou conta, assim eu não gosto, né? Mas pode assim, o que você acha disso? Né? E sempre estar atento nesse pedido, né? A criança está pedindo, né? Tipo, pô, por que ela está pedindo, né? Para pintar o corpo, esse excesso que aparece, né? De vez em quando. Né? Enfim, o Fábio, ele sofria, né, ao que o Masood Khan vai chamar de trauma cumulativo, né? Ou seja, estava ali muito desconfiado, né? Assim, dos vínculos, né? Os vínculos não faziam muito sentido, no sentido de estar tranquilo, de ser estável, de ser um lugar tranquilo para ficar, né? Ele parecia um bichinho assustado, diz a Levison aqui, né? Ele não se dá tranquilo, né? Não fica tranquilo no ambiente ali do consultório, né? Depois de um período de férias, o Fábio chega à sessão com um comportamento muito agitado, muito agressivo, né? Como se a gente tivesse voltado aí à estaca zero, traz consigo uma lâmina com a qual ameaçava fazer cortes nos objetos da sala. Seu riso era compulsivo e fazia pensar num estado maníaco. Dei-me conta de que a angústia de separação havia sido maior do que ele podia suportar. Era como se a sua profecia houvesse sido realizada. Ele não podia se entregar, porque, né, ele estava brincando, estava ficando mais tranquilo com ela, né? E ele não podia se entregar porque viria, né, um novo abandono, certamente ia ser abandonado. Por meio da transferência, eu era sentido como um objeto não confiável, né, e abandonador, que tanto o assustava em seus pesadelos e rememorações das experiências passadas traumáticas. Minha experiência com esse tipo de reação contava a nosso favor. Eu já tinha aprendido muito, havia muito tempo, que nessa situação o melhor era ter paciência e manejo. Não adiantava fazer interpretações verbais, mesmo que o significado fosse bastante próximo do que estava acontecendo. Ele não tinha condições de absorvê-las naquele momento. Era melhor aguardar e segurar o vulcão de sentimentos em erupção da maneira mais tranquila e firme possível. Então, né, não era para interpretar, não adiantava falar, nossa, você ficou com muita raiva porque a gente tirou férias e você não me viu, né? Que não era para isso ter acontecido, né? Eu estou aqui, você ficou com medo, né, de eu não estar com você, né, de eu te abandonar, como você provavelmente se sentiu abandonado lá no abrigo, etc. Tá? Então, assim, não interpretar, segura, né? Enquanto Fábio manuseava ameaçadoramente a lâmina, procurando provocar reações em mim, eu continuava sentada, tranquila, confiando que era mesmo apenas uma forma, né, de me testar, e que ele não iria adiante nessa atitude ameaçadora. Tá? Eu não procurava, no entanto, desmerecer a dramaticidade, né, da comunicação, da turbulência que ele tinha sentido com a nossa separação. Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. E aí ela faz uma interpretação que é a mais, né, empática e sincera, honesta, né? Estou pensando aqui nos termos do Ferenc, né? Possível. Nossa, Fábio,
fazia tanto tempo que a gente não se via, deu até para sentir sua falta, né? Deu até para sentir falta, né? O que aconteceu, né? Como é que foi? Como é que foi suas férias, né? Ótimo. Está aqui o Sandro dando uma dica. A Berasturi, a criança e seus jogos falam um pouco dessa técnica do lúdico. É a própria técnica do brincar da Melanie Klein. Isso, perfeito. Tem muita gente que está trabalhando com isso, né? E aí, ela falando isso, né, uma intervenção super simples, né? Nossa, senti só falta, né? Tanto tempo, né? Essas férias demoraram, né? E aí, meio que no final da sessão, o Fábio tira um slime, né? Tira do bolso essa massinha elástica, e aí eles combinam de fazer slime juntos, né? Nas próximas sessões, enfim, a Gina compra o material e aí, né, muitas sessões, né, de slime, né, teve essa época, né, por agora, né, toneladas de cola, enfim, para fazer o slime juntos. Sua impulsividade, diz ela, e sua urgência em ser alimentado podiam ser verificadas na forma como lidava com esses materiais do slime. Eram tubos e tubos de cola espalhados por todos os lados, misturados com sofreguidão, né, com os outros componentes da massinha. Meu papel era acompanhá-lo nesse processo, certificar que sempre tinha material suficiente, ajudá-lo, né, nas misturas, delimitar o campo da experiência, celebrar com ele quando o resultado era bom. Na transferência, eu passei a representar a mãe presente, os seios sempre cheios de leite, a cola sempre presente, tanto no sentido concreto quanto no sentido simbólico. A gente podia nos colar, né, enquanto dupla sintônica. Então, mais uma vez, vai ser com qualquer adolescente que o slime vai funcionar? Vai ser com qualquer adolescente que, né, a gente vai poder brincar de massinha? Não, né? Com o Fábio especificamente funcionou. Ele trouxe, ele deu o sinal, simbolicamente pareceu muito interessante, porque assim, é um material que faz muita bagunça, né? Então, a Gina ter funcionado ali como um elemento de continência, né? Pode sujar até aqui, né? Nossa, que legal, tá ficando bom com essa mistura, né? Se a gente coloca menos e coloca mais, não sei o quê, coloca assim, esse tempo, né? Mistura dessa forma, vai ficar legal. Então, esse elemento de continência, né, que se faz por meio do brincar, né, obviamente vai ter um efeito simbólico, tá? Isso, a gente vai brincando e simbolizando, né, ao mesmo tempo, né? E as perguntas maravilhosas que a Gina coloca aqui, né? Interpretação da situação analítica. Com quem a gente está se comunicando? Em que momento? De que forma? Né? Sempre bom lembrar que o texto né, eu acho que é parte, assim, é fundamento, na verdade, não é parte, é o fundamento da matriz da escola inglesa, é o texto do Sandor Ferenczi, A Análise de Criança com Adultos. Né? Texto indispensável. Tá? Esse tipo de pergunta aqui, né, só faz sentido a partir desse texto do Ferenczi. Tá? A Análise de Crianças com Adultos. Tá? Então, recomendo a leitura desse artigo. Com quem a gente está falando quando a gente está conversando na análise? Tá? Em que momento? De que forma a gente tem que falar para se comunicar? Tá? Então, recomendo o texto. A Gina não está citando esse texto, mas certamente, né, o Winnicott, Melanie Klein, a Melanie Klein foi analisando do Ferenczi também. Enfim, a gente sabe como que o Ferenczi foi negado ao longo da história e da psicanálise. A gente está recuperando o pensamento ferenciano agora, né? Mas como que é importante a gente ler esse texto do Ferenczi, tá? A, né, lógica que do texto dela é lembrar que a tendência antissocial é um pedido de ajuda, então tese indispensável, né, incrível tese do Winnicott da década de 50, né, livro A Privação e Delinquência, né? O texto muito importante, é um texto que se chama justamente A Tendência Antissocial, então recomendo muito a leitura desse texto, né?
que os impulsos da criança vão para o ambiente, né, no sentido da destruição, né, e o Winnicott, não por acaso, vai recusar a pulsão de morte, e tem muito a ver com essa interpretação específica. Esse movimento não é destrutivo em si mesmo, ele não serve para destruir, gozar na destruição, nem do próprio objeto, nem do próprio sujeito, nem do próprio objeto, não é um gozo na destruição, não é um prazer na destruição em si mesmo, mas uma convocação para a contenção, um pedido de ajuda para conter, um pedido de ajuda para reparação, para testar a confiabilidade e a permanência do objeto, tá? Então, é uma recusa incrível da pulsão de morte, né? Uma outra leitura, né, da agressividade, do sadismo, da violência, uma leitura muito, muito bonita, né? Muito importante, principalmente quando a gente fala da criança, do adolescente, né? Que está com angústia da separação, está crescendo, está ficando independente, está com medo, né, de perder a dependência, de fazer testes aí de autonomia. Então, assim, uma interpretação que vale muito a pena levar para o consultório, né, nesses momentos, né? Assim, a agressividade não precisa ser interpretada muito rápido, né? Claro que, né, eu estou lendo Laplanche, estou lendo, né, a agressividade principalmente como algo sexual, sádica, mas cuidado com essa interpretação muito rápida, né? Que a agressividade, ela é sádica, ela é sexual, ela é violenta, ela está, né, articulada àquilo que a gente vai chamar de pulsão de morte, ou pulsão sexual de morte, né, com Laplanche, por exemplo, tá? Claro que pode ter esse vínculo, né? Mas deem um espaço para né, para essa matriz winnicottiana da interpretação aqui, né? Criança está querendo testar o ambiente, ela está querendo ver se pode confiar, ela está querendo ver se pode depender tranquila e que ela pode expressar coisas difíceis, duras, violentas, né, sem ser abandonado, sem ser retaliado, né, naquele espaço que é o espaço da análise, tá? Nas crianças adotivas, né, e aí a Levison tem uma longa produção sobre isso vai ser particularmente testado, tá? Então, assim, redobrem atenção, né, na clínica da criança adotiva com relação a essa experiência da agressão da criança, da agressão do adolescente, tá? Não interpretar isso, né, como gozo da pulsão de morte, como, né, puro sadismo, ou, né, o sadomasoquismo, né, em estado mais vivo. Não, cuidado, né? Um pouco pode, claro, né, ter essa hipótese na mesma, hipótese importante também, mas, assim, vamos pensar na angústia de separação na análise, em especial com essas crianças, tá? Elas sofreram muito, né, aspectos fantasísticos, né, que estão ligados à separação, né? Então, no livro dela, né, no livro da Levison, A Criança Adotiva, né, na Clínica Psicanalítica, ela fala de fantasias, assim, terríveis, gente, assim, não precisa ser kleiniano para acreditar nesse tipo de fantasia, né? Eu destruí a barriguinha da minha mãe, por isso que ela não me quis, né? Eu envenenei, né, o seio bom da minha mãe, coloquei um tanto de cocô lá dentro, né? Por isso que ela me mandou embora e nunca mais vai me querer, né? Ou, né, a mamãe vai voltar e vai me roubar da minha mamãe, né, que cuidou de mim, né? E ela é um monstro que, né, tentou me envenenar e agora ela vai querer voltar para me envenenar mais ainda. Fantasias que a criança vai ter e que, obviamente, ela pode responder de forma muito agressiva. Então, vou ficar sozinho mesmo, né? Não vou depender mais de ninguém, né? Vou destruir tudo. Ideia, insisto, que está toda desenhada nos textos do Ferenczi, em especial os textos a partir da década de 25, né? 25, 28, 30, 32, enfim, textos que ele vai desenhar essa tese, assim, a identificação com o agressor, a fragmentação, o falso self, ficar sozinho, enfim, tudo isso está muito desenhado no Ferenczi, então, por isso a minha insistência também de ler o Ferenczi com esses outros autores que vão retomar a teoria dele, tá? Então, com frequência, há o reavivamento de traumas precoces ligados à separação em relação à mãe biológica, a situações de desamparo nos períodos de acolhimento em instituições e a angústia de pais adotivos não suficientemente preparados para
a adoção. Além disso, perturbações constantes do ambiente, como uma situação conjugal turbulenta, separação dos pais adotivos, são especialmente disruptivas. Isso ocorre porque essas crianças apresentam uma sensibilidade maior a ameaças de perda de estabilidade dos objetos de que dependem, tá? Então, é claro que vai ser mais difícil, é claro que vai ser mais nível, né, para essas crianças, né? Isso faz com que a capacidade de continência da analista seja mais testada, né? A busca da interpretação mágica que desmancharia, né, os nós do presente vai dar lugar à percepção na analista da necessidade de conter em si a turbulência comunicada pelo paciente até que encontre uma forma de retomar uma forma de comunicação mais explícita. Então, primeiro, né, fazer o manejo, tentar entender o que essa comunicação quer dizer, que agressividade que é essa, sem uma interpretação mágica. Continência primeiro, tentar entender, brincar, esperar, né? Se está sendo comunicado assim, de forma violenta, agressiva, né? Espera um pouquinho, às vezes não vai dar, a criança não vai dar conta de ouvir ainda, né? Então, brinca primeiro, né? A criança vai dar esse tempo do brincar, vai dar esse tempo da continência, né? Esteja presente, né? A partir daí, a interpretação vai ser feita. A interpretação tem que ser feita. Em algum momento ela vai ser feita, ela vai ser comunicada. Esse tipo de coisa, você está com medo de, né, de perder o seu papai de novo, de perder a sua mamãe de novo, né? Claro que isso tem que ser comunicado em algum momento, tá? Mas o momento é o que está em questão, né? Não adianta falar isso muito rápido, quando a criança está quebrando tudo, né? Ela está, por assim dizer, fazendo um teste de que eu posso ficar sozinha e não vou depender de ninguém, né? Então, falar isso, né? Você está com medo de, né, da sua mamãe te abandonar de novo, né? Você está com medo que você está crescendo, né? Não vai adiantar nada, ao contrário. Só vai aumentar a raiva e essa defesa de eu não estou com medo, não. Eu vou ficar sozinho mesmo, não preciso de ninguém, né? Tá bem, Carlos. Carlos está pedindo aqui para colocar o nome dos autores citados, né? Engraçado, eu acho que a live ficou aberta, né? Não ficou só para os assinantes, não, né? Então, se a live estiver aberta, gente, aproveitem. Essa é uma aula do seminário clínico, porque tive problema no Zoom, eu acho que eu não consegui colocar a aula fechada exclusiva para os assinantes. A aula está aberta, mas assim que eu terminar aqui, eu vou fechar a aula para que ela fique exclusiva para os assinantes do seminário clínico. Então, para quem não é assinante ainda, entrem lá no canal, assinem, curtam, compartilhem. Então, um dos autores que eu citei, Carlos, é esse aqui, o Ferencz, e a clínica... tá aberta, Lívia? Então, beleza. Então, aproveitem. Aula do feriado, a clínica de crianças com adultos. Esse eu acho que é maravilhoso, deixa eu... Tá no volume 4 do Ferencz, tá? Das obras completas do Ferencz, beleza? Esse eu acho que é indispensável, beleza? Assim, esse tem que ler mesmo, é a base disso tudo aqui, tá, gente? Então, aproveita, então, aula aberta aí até eu terminar aqui, já está terminando, eu vou fechar a aula, e para quem não assinou, assinem, R$8, e nós já estamos no texto 57, são 57 aulas por R$8. Tá muito barato, tá muito... O patrão enlouqueceu. Então, vai lá e assinem, compartilhem para quem gosta de clínica, quem gosta de psicanálise, enfim, comentem com as pessoas, é importante para a gente continuar. A Gina vai terminando o trabalho dela dizendo o seguinte, olha, um estilo interpretativo por demais ativo e não suficientemente receptivo pode estimular o aumento de transferência negativa, inclusive das angústias psicóticas, né? Então, cuidado com essa exceção, cuidado com esse excesso da interpretação, né? Isso tem que ser uma exceção, eu acho, na verdade, tem que ser uma exceção mesmo para pacientes graves, né? Pacientes que precisam de muito apoio, né, do analista, aí sim, né, tem que conversar um pouco mais, tem que falar um pouco mais, o analista tem que estar mais presente, né?
mas não ir com muita sede, né, a esse excesso interpretativo, tá? Um influencia o outro, né, de como que o analisando e analista se influenciam, né, um vai marcando o outro, e aí, claro, a analista, na medida em que faz supervisão, faz a análise, está muito atenta a isso, né? Então, acho que isso é importante. Álvares ressalta que o trabalho analítico precisa estar amparado tanto no desenvolvimento quanto na psicopatologia, ou seja, tem que se levar em conta a capacidade da introjeção do paciente. A maneira como o terapeuta verbaliza sua compreensão, assim como a forma pela qual lida com seus sentimentos contratransferenciais, pode facilitar ou impedir os movimentos em direção à simbolização. A partir do trabalho com os pacientes limítrofes ou muito prejudicados, Álvares observa que, devido a um prejuízo egóico profundo, eles não conseguem responder às interpretações explicativas mais tradicionais, como método de atribuição de significado. A capacidade de introjeção dessas crianças é limitada. Nesse caso, emprestar significado via descrição ou amplificação é mais eficaz que para ajudá-las a pensar, né? Então, muda quando a gente está vendo que a criança ou adolescente tem mais dificuldade, né, de fazer interpretações, de pensar, né, de fazer ligações muito complexas, né? Por exemplo, a autora, né, essa Álvares, ela dá um exemplo de uma paciente, né, um paciente, né, o Robbie, né? Então, já no final da adolescência, ia sozinho lá para sessões, né? Se tivesse algum atraso, né, no metrô, enfim, se ele chegasse mais tarde, ele ia ficar muito nervoso. Ele sempre chegava muito nervoso, muito agitado e tal, né? A gente poderia comentar de forma empático, e aí empatia é um elemento importante, como o Ferenc se mostrou, né, já naqueles textos de 32, e dizer, nossa, você está muito aborrecido hoje, você está muito bravo hoje, o que aconteceu? Né? Isso ia ajudar pouco, na verdade, né? E ele ia ficar bravo ainda e continuar bravo, né? Mas aí, depois, a analista começou a falar coisas do tipo, nossa, é muito chato quando os trens não estão no horário, né? É muito difícil chegar atrasado. Vejam, é uma maneira diferente de comunicar, né? Você está triste hoje, né? É mais empático ainda, né? Nossa, é muito chato quando os trens estão atrasados, né? Quando o metrô atrasa. Nossa, eu acho que é difícil demais, às vezes, chegar atrasado, às vezes a gente fica bravo, né? Beleza. Ainda é empatia, eu acho que isso é central, né, na ideia da interpretação nessa matriz de pensamento. Nessa matriz de pensamento ferenciano, winnicottiano, kleiniano, né? Totalmente é a matriz, assim, a empatia está no centro do jogo aqui, né? Então, empatia implica necessariamente, claro, em lembrar que a gente está marcado pela contratransferência, os nossos afetos, né? Como que a gente quer interpretar, o que a gente quer produzir no paciente. E aí ela termina justamente lembrando da contratransferência, de que a contratransferência determina o manejo, vai determinar o manejo clínico, né? Ele tem dificuldade de utilizar a sua capacidade de reverie, o analista, né, que não está trabalhando ali a sua contratransferência, e de ser continente à projeção de estados dolorosos do paciente, sem representação ou elaboração, os elementos beta descritos por Bion. Esse autor, né, o Bion, ressalta a importância de auxiliar o paciente na digestão psíquica, de devolver a ele esses conteúdos de modo que possam ser simbolizados, transformados em elementos alfa e de considerar a sua capacidade de absorvê-los, né? Ouvir o protesto do paciente diante da violência sentida em razão de interpretações que não consideraram sua capacidade de absorvê-las, resulta em grande aprendizagem para o analista. Então, o analista precisa ouvir. Quando analisando, não, você está falando bosta aí. Nossa, para de falar isso. Errou. Pisou na bola, né? Recua, calma.
recua, espera, tenta pensar no manejo, o que a gente pode fazer, então, para que o paciente possa ouvir algum dia, né, esse tipo de interpretação que a gente sabe que teoricamente está certa, mas que não adianta fazer daquele jeito, naquela forma, para aquela pessoa que está ali agora, ou para dizer com o Ferenc, né, para aquela criança que está ali agora, ela não tolera esse tipo de revelação, tá? Então, acho que esse é um ponto importante. Ela termina com a metáfora da dança, né, que é uma metáfora interessante, né? O analista está ali propondo, né, uma certa dança, e o analisando também está propondo uma certa dança para o analista, tá? É esse o texto da Gina Levinson, professora super interessante, assim, textos super legais. A Criança Adotiva na Clínica Psicanalítica é o livro dela, está citado na bibliografia, aí, publicado pela Escuta, esse livro é de 99, né? Eu acho que ele teve uma reedição recentemente, tá? Vale muito a pena ler, então recomendo muito esse livro dela, principalmente para quem trabalha com crianças adotivas, tá? É bem, bem interessante mesmo, vale muito a pena ler. O seminário clínico continua no dia 25 de novembro, é a segunda aula, como vocês sabem, eu dou 2 aulas no seminário clínico por mês. No dia 25 é a nossa segunda aula, no sábado, às 9 da manhã. A gente vai ver um texto sobre trauma, dor e ato, o olhar da psicanálise sobre a tentativa de suicídio, um texto da Mônica Macedo e da Blanca Verlang. A Mônica Macedo é minha colega professora da PUC de Porto Alegre, colega do grupo da ANPEP, né, do grupo de pós-graduação. A Mônica também, professora genial. Vamos ler esse artigo, que tem um caso clínico difícil, mas, né, que é uma clínica que interessa para a gente, né, que é sempre importante pensar, né, a clínica onde há tentativa de suicídio, como pensar na tentativa de suicídio, teoricamente, clinicamente, tecnicamente, tá? Então, para quem pôde assistir a aula hoje aí gratuitamente, considerem assinar o canal e, principalmente, a transmitir, né, divulgar para quem se interessa para a clínica, né? Meu público é o público que está aprendendo a clinicar, que quer ter esse espaço, né, de conversar junto sobre a clínica, que está clinicando há mais tempo, mas que quer sempre estar estudando, tem essa responsabilidade ética e técnica, né, de continuar lendo, continuar estudando, continuar pensando na clínica. Eu acho que todos nós devemos fazer isso, né? Então, considerem a possibilidade de indicar. Obrigado, Brenda. Sempre um prazer te ver aqui nas lives. Valeu, Laura. Obrigado. Recomendem aos colegas, curtam aí o videozinho, compartilhem, deixem seus comentários, é importante para mim, para a gente continuar trabalhando aqui também no YouTube. Beleza? Então, bom feriado para vocês. Desculpem a confusão técnica hoje aqui pelo StreamYard, mas eu acho que funcionou. E na próxima, a gente tenta voltar pelo Zoom, e aí a gente fica exclusivo aí para os assinantes do canal. Beleza? Valeu, bom feriado. Um beijo para vocês.